Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray. Hoje nós vamos dar continuidade da aula anterior, que nós estávamos falando da interface do 3D. Muito importante é você, antes de começar o curso, instalar o 3D Studio Max 2015. Apesar dessas primeiras aulas eu estar utilizando o 3D Studio Max 2016, mas eu vou começar a utilizar o 3D Studio Max 2015 e aí mais pra frente a gente vai atualizando os programas, certo? Fica tranquilo que eu vou atualizar tudo, tá? Então se você está no YouTube e você quiser acompanhar aqui mesmo, se inscreva no canal, aperte o sininho ao lado para você receber as notificações dos vídeos novos e faça parte desse grupo do Facebook, grupo Tira Dúvidas, curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray para você tirar as suas dúvidas. E aqui também eu vou publicar cada vídeo novo que eu incluí no curso. Então aqui vai também te ajudar a ficar atualizado. Ou se você quiser ganhar o certificado no final do curso, você precisa se inscrever aqui nessa página que você vai ter acesso à área de membros. Então para tirar o certificado só através da área de membros, que você tem que se cadastrar nessa página projetomemorável.com/curso gratuito 3ds Max. Todos os links, tanto da playlist para você acompanhar todas as aulas, quanto o grupo do Facebook Tira Dúvidas e também para você se cadastrar e você ganhar o certificado final, tem o link também para você se cadastrar, certo? Então vamos ao que interessa. E nesse vídeo eu vou dar sequência na aula da interface do 3D Studio Max, onde eu vou dar uma abordagem muito superficial dos comandos e da própria interface do Max para você poder se habituando no ambiente do 3D Studio Max. Então vamos lá. Aqui no canto direito você vai perceber que você tem aqui o primeiro ícone, a primeira aba é o Create, que é onde você cria tudo que você precisa no seu 3D, certo? Tudo que tiver para criar você vai começar por aqui. Por exemplo, a primeira opção é geometria. Então você tem box, cone, esfera, tal, enfim, vários objetos, certo? Isso você pode ir descobrindo depois sozinho, como eu fazia, testando tudo que tinha dentro desse comando aqui, certo? Desse grupo. Faça como eu abri o Max e ia testando um por um, certo? Eu ia vendo o que cada um desses objetos fazem, como eles são, entendeu? Como eu altero, como que eu mexo neles, teste todo esse grupo, tá? Só que pode reparar que nós estamos aqui nos objetos padrões, tá? Primitivos. Só que você tem várias opções aqui, ó, várias. Entendeu? Então vai testando. Tem vários objetos diferenciados, ó, que você pode utilizar na sua modelagem. Às vezes você fica pensando, pô, como que eu vou modelar isso, como eu vou modelar aquilo, e às vezes já tem algum objeto muito semelhante que você só ajustando alguma coisa você já consegue chegar no produto ou no objeto que você deseja, tá? Então é por isso que eu digo, é muito importante você fuça, testa o Max, perca bastante tempo fazendo isso. Aí nós temos outros vários comandos que daí com o tempo eu vou explicando para vocês. Aqui já é a parte de quando você deseja recortar algum bloco no meio ou inserir um círculo no meio de um quadrado, enfim, tá? E aí que você tem uma série de objetos, janelas, portas, está tudo aqui, tá? Inclusive o V-Ray tem o Proxy, o V-Ray Fur, que é o famoso Fur, onde você consegue gerar tapete, você consegue criar pelos, né? Tá bom? Fica tudo aqui no Create Geometry, tá? Ao lado são os shapes, que são as linhas, certo? Line, circle, por exemplo, não é um objeto, é um círculo, então você tem que extrudar ele para virar um objeto, tá bom? Então aqui é a parte de linhas, tá? Shapes. Aqui são as luzes, certo? Ao lado direito, aí você também tem várias opções, inclusive V-Ray, tá? Aí você tem as câmeras e depois você tem outros tipos de comandos que agora não vou entrar em detalhes, certo? Então, ao lado do Create você tem o Modify. O que é o Modify?
é um modificador de objetos. Por exemplo, se você selecionar esse objeto, ele é um simples objeto. Por exemplo, eu vou criar um box, tá? O box está lá no standard, eu aqui crio um box, certo? Só que assim, ele é um objeto box, ele está preso aqui, ó. Você só consegue modificá-lo aqui, nesses parâmetros. E aqui embaixo você consegue também aumentar ou diminuir os seus segmentos. Mas, pô, Felipe, eu quero mudar isso, eu quero criar um baseado num retângulo, eu quero fazer um outro objeto. Então o que você vai fazer? Você vem em Modify e aí você pode ajustar ou por aqui, ou você vem aqui, ó, clica na seta e seleciona em Edit Poly. O que vai acontecer? Você vai criar um box editável. Como assim, Felipe? Assim, ó, você tem essas 5 opções. Ou você ajusta ele através de vértices, onde você seleciona eles, e aí você, apertando W, você consegue mover. Ou por Edge, que são as linhas. Ou pelas... No caso não vai ser possível, porque teria que ter um buraco. Aqui você seleciona o contorno. Tá? Você seleciona a borda, por exemplo. No caso não vai conseguir. Ou em polígonos, tá? Que é, no caso aqui, pelo plane desse bloco. Tá? Ou pelo objeto inteiro, certo? Então é muito interessante o Edit Poly. Você trabalhar sempre com o Edit Poly. Então sempre quando eu vou modelar alguma coisa, eu crio um box, eu já seleciono ele, venho Modify e Edit Poly. Ou melhor, você pode selecionar o objeto, aí você tem que sair da configuração. Seleciona o objeto, ao invés de vir aqui no modificador e achar aqui o Edit Poly, você aperta o botão direito, Convert to Editable Poly. Ele virou já um objeto editável, tá? Certo? Então, o modificador você vai encontrar vários comandos também de edição. É muito interessante você também e mexer aqui, ver os comandos um por um. Eu fiz muito isso, tá? É interessante você saber dos principais. Mas no decorrer da modelagem da nossa residência, que eu vou ensinar a modelar uma residência do zero até o final, a gente vai entender os principais comandos para modelar essa residência, que é o principal, tá? Não vamos perder tempo com coisas que a gente não vai utilizar. Aqui, nessa terceira opção, é a hierarquia, onde você pode modificar, selecionando aqui, ó, Affect Pivot Only, você pode modificar o seu base point, tá? Se você quiser colocar o seu base point aqui, ó, nesse canto, você coloca, ó. Aí você deseleciona e aí pronto. Sua base point mudou e está aqui agora, ó, certo? Ah, eu quero rotacionar e aqui tem que ser o ponto. Então tá aqui, ó. Tá, ó. Ah, eu quero mudar, seleciona Affect Pivot, quero nesse ponto aqui ou no meio aqui, ó. Você vem aqui, seleciona e midpoint. Aqui o midpoint acho que não está selecionado, tá sim, mas eu preciso ativar o snap. Midpoint. E aí você tira a seleção. Para rotacionar, aqui, ó, certo? Então é para isso que serve a hierarquia. Aqui são comandos de motion e aqui é interessante que quando você precisa congelar algum objeto, você seleciona ele e aí coloca Hide Selection, ou seja, você vai congelar ele. E aí você tem a opção de descongelar tudo de uma vez ou descongelar por nome, certo? E aqui são outras utilidades. Aqui embaixo você vê a timeline. Isso daqui serve para animação, então a gente não vai utilizar aqui nesse curso. Aqui embaixo você define a posição do seu objeto com relação ao eixo X e o eixo Y e o Z.
E esses comandos também são todos para animação, ó, inclusive aqui, certo? Outra coisa que eu preciso informar você é o seguinte: aqui no canto esquerdo de cada viewport, na parte superior, clicando em cima desse orthographic, você tem todas as vistas que você deseja, tá? Que você pode selecionar. E na opção da direita, você tem a opção de visualização realista, certo? Aqui está muito forte a luz, estourou. Shaded, que você consegue enxergar as texturas, que é o que eu mais utilizo, porque a Realist, como ela calcula, o Max calcula luz e sombra, ele fica muito difícil e carregado para você mexer na viewport, tá? Edge Faces são as linhas do objeto, tá? Que é o atalho F4, ó. E eu também utilizo bastante o Wireframe, que é o que? Só linhas, porque às vezes está muito carregado o arquivo, o 3D, a cena, e quando você mesmo em Shade, que não é como o Realistic, mas ele fica carregado porque ele tem que ler todas as texturas, tá? Então às vezes eu coloco em Wireframe ou até mesmo no Bounding Box, que ele gera tudo um quadrado, tá? Ele acaba dessa forma poupando um pouco sua placa de vídeo. E aqui tem configurações de viewports, tá? Que no momento, nessa aula, não vou entrar em detalhes sobre isso, eu vou falar disso mais para frente, tá bom? Então o 3D Studio Max é basicamente isso. E com o tempo, às vezes se você é muito iniciante, nunca trabalhou com 3D Studio Max, você deve estar pensando, nossa, é uma coisa de outro mundo. Mas não é, eu te garanto. Porque eu também, eu não nasci sabendo, e hoje, depois de muita prática, para mim é muito normal, é muito familiar essa interface, é muito didática, é muito fácil de entender. Só que depois do terceiro 3D que você faz, você já começa a se adaptar, a se sentir em casa, mais à vontade e lembrar dos comandos, tá bom? Então é isso. Essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.